Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Hoje eu convido você a rezar pelos sacerdotes. Coloque o nome do seu sacerdote aqui nos comentários. Hoje nós celebraremos 2 santos da igreja. Coloque o nome deles aqui. Já aproveite e deixe o seu ripar, deixe o seu like no vídeo e nos outros pedidos de oração. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A resposta ao final será: a Jesus Cristo, bom pastor, ó vinde todos adoremos. Aleluia. O Salmo é o 94, convite ao louvor de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça. E eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Jesus Cristo, bom pastor, ó vinde todos, adoremos. Hoje é dia de São Luís Maria Grignon de Montfort. Como eu disse ontem na liturgia diária, hoje também é dia de São Pedro de Chanel. Vou celebrar as laudes para São Luís e as vésperas para São Pedro. Não esqueça de colocar, além do sacerdote, o seu pedido de oração aqui nos comentários. Inclusive, diariamente rezamos pelas almas que padecem no purgatório. Se for rezar por alguém que já falecido, pode ser inclusive algum sacerdote. Coloca na frente, que é pela memória dele. Hino. Hoje cantemos o triunfo do guia sábio e bom pastor, que já reina entre os eleitos, a testemunha do Senhor. Foi guia e mestre muito brilhante, da vida santa deu lição, buscou a Deus ser agradável, mantendo puro o coração. Oremos para que bondoso peça perdão para os faltosos, e sua prece nos conduza do céu aos cumes luminosos. Poder, louvor, honra e glória ao Deus eterno e verdadeiro, que em suas leis rege e sustenta, governa e guia o mundo inteiro. Salmodia. Antífona. Quem fizer a vontade do Pai, no reino dos céus entrará. Aleluia. O salmo é o 100. Propósitos de um rei justo. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a vós, ó Senhor.
Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor? Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família, diante dos olhos, eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Detesto o crime de quem vos renega, que não me atraia de modo nenhum. Bem longe de mim, corações depravados, nem nome eu conheço de quem é malvado. Farei que se cale diante de mim quem é falso, e às ocultas difama o seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante. Não vou suportar, não quero nem ver. Aos fiéis dessa terra eu volto os meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Na minha morada não pode habitar o homem perverso e aquele que engana, aquele que mente e que faz injustiça, perante os meus olhos não pode ficar. Em cada manhã haverei de acabar com todos os ímpios que vivem na terra. Farei suprimir da cidade de Deus a todos aqueles que fazem o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era do princípio, agora e sempre. Amém. Quem fizer a vontade do Pai, no reino dos céus entrará. Aleluia. Antífona. Que os povos da terra aprendam de nós vosso amor. Aleluia. O cântico é de Daniel, capítulo 3. Oração de Azarias na fornalha. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, louvor e glória ao vosso nome para sempre, porque em tudo o que fizestes vós sois justos, reto no agir, e no julgar sois verdadeiro. Sim, pecamos afastando-nos de vós, agimos mal em tudo aquilo que fizemos. Não nos deixeis eternamente, vos pedimos, por vosso nome, não rompais vossa aliança. Senhor Deus, não nos tireis vosso favor, por Abraão, o vosso amigo, por Isaque, o vosso servo, e por Jacó, o vosso santo. Pois a eles prometestes descendência numerosa, como os astros que há no céu, incontável como a areia que há nas praias. Eis, Senhor, mais reduzidos nós estamos do que todas as nações que nos rodeiam. Por um crime, nos humilham em toda a terra. Já não temos mais nem chefe nem profeta. Não há mais nem oblações nem holocaustos. Não há lugar de oferecer-vos as primícias que nos façam alcançar misericórdia. Mas aceitai o nosso espírito abatido e recebei o nosso ânimo contrito, como holocaustos de cordeiros e de touros. Assim hoje, nossa oferta vos agrade, pois não serão de modo algum envergonhados os que põem a esperança em vós, Senhor. De coração vos seguiremos desde agora, com respeito, procurando a vossa face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que os povos da terra aprendam de nós vosso amor. Aleluia. Antífona. O Senhor é meu refúgio e meu libertador. Aleluia. O Salmo é o 143. Oração pela vitória e pela paz. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés.
Que é o homem, Senhor, para vós? Porque dele cuidais tanto assim? E no filho do homem pensais? Como o sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Inclinai vossos céus e descei, tocai os montes, que eles fumeguem. Fulminai o inimigo com raios, lançai flechas, Senhor, dispersai-o. Lá do alto estendei vossa mão, retirai-me do abismo da morte, das águas, e salvai-me da mão dos estranhos. Sua boca só tem falsidade, sua mão jura falso e engano. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas 10 cordas da harpa louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis, e salvais vosso servo Davi. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é meu refúgio libertador. Aleluia. Leitura breve. Tirada da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 7 a 9. Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e por toda a eternidade. Não vos deixeis enganar por qualquer espécie de doutrina estranha. Responsório breve. Colocaste sentinelas vigiando o vosso povo. Colocaste sentinelas vigiando o vosso povo. Anunciam dia e noite vosso nome, ó Senhor, vigiando o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Colocaste sentinelas vigiando o vosso povo. Irmãos, vocês que são membros, vou fazer vídeos quinzenais, depois semanais. Gostaria que vocês colocassem nos comentários o que vocês gostariam que eu tratasse nestes vídeos. Muito obrigado, Deus te recompense. Se você ainda não é membro, seja membro do canal e também coloque aqui o que você gostaria que falasse nessas aulas, orações, o que você gostaria que nós fizéssemos aqui para você, membro. Benedictus, antífona. Não sois vós quem falareis, é o Espírito do Pai, que em vós há de falar. Aleluia. Trace sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não sois vós quem falareis, é o Espírito do Pai, que em vós há de falar. Aleluia. Preces. Agradeçamos a Cristo, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas, e lhe peçamos: apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Cristo,
quisestes mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores. Por meio deles, sede sempre misericordioso para conosco. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Através dos nossos pastores, através dos vossos representantes na terra, continuais a ser o pastor de nossas almas. Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Em vossos santos que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas. Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pela sabedoria e caridade dos santos, instruístes o vosso rebanho. Guiados pelos nossos pastores, fazei-nos crescer na santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Olhai com bondade, Senhor, para os nomes dos fiéis que já faleceram, escritos aqui nos comentários. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Olhai, Senhor, com bondade para todos os membros deste canal, para que, pela intercessão de São Luís Maria, sejam cada vez mais fiéis a Ti. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Olhai também, principalmente, Senhor, pela intercessão de São Luís e de São Pedro de Chanel, para os padres cujos nomes estão escritos aqui, e a alma daqueles que já se foram também. Que ambos, os que já se foram, contemplem a sua glória, e os que estão vivos, trabalhem arduamente para contemplar a sua glória um dia. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus de sabedoria eterna, que fizestes do presbítero São Luís Maria um admirável testemunho e mestre da plena consagração ao vosso Filho, por meio da Virgem Maria, sua mãe, concedei-nos que, seguindo o seu caminho espiritual, trabalhemos pela dilatação do vosso reino em todo o mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Fique agora com a liturgia da palavra do dia de hoje. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Hoje a igreja celebra 2 homens que levaram a vida sério demais para o mundo que preferia o conforto. São Pedro de Chanel, que nós falamos um pouco dele ontem, inclusive, foi assassinado numa ilha do Pacífico Sul por pregar o Evangelho. São Luís Maria de Montfort foi expulso de diocese em diocese por ser fiel demais. E o Evangelho de hoje diz exatamente o que sustenta os dois. Fica com atenção, porque essa palavra de hoje é sobre o que ninguém consegue tirar de dentro de você, meu irmão. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado, por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregasse a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido,
ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos, naquela igreja, e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o 86. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunha de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria poder mais um dia celebrar com você a vida. A vida não porque é aniversário meu ou de alguém, mas porque nós precisamos agradecer pela vida que Deus nos dá todos os dias. Agradeça pela sua vida, escreva aqui nos comentários: eu sou grato pela minha vida. Vamos lá então. Os judeus, eles cercaram Jesus no pórtico de Salomão. E eles começaram a dizer diretamente: até quando vai manter-nos na incerteza? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. Não foi isso que nós lemos? E Jesus responde, meus irmãos, com uma clareza que eles não queriam ouvir. Nosso Senhor fala: já vos disse e não acreditastes. Não era falta de prova, era falta de disposição, porque a fé não é só questão de evidência, é questão de coração aberto. Então Jesus, ele fala uma frase mais forte do Evangelho de João praticamente: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida, vida eterna. Elas não se perderão jamais. Ninguém as arrancará de minhas mãos. Gente, ninguém, jamais. E ele ainda vai mais fundo. O meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Duas mãos, a mão do Filho, a mão do Pai, e você, meu irmão, minha irmã, está dentro das duas. Isso não é uma promessa de uma vida fácil, como eu sempre falo aqui. É promessa de vida segura. Há uma diferença enorme entre as duas. A ovelha pode sofrer, pode errar, pode se afastar, mas a mão do pastor não larga. A mão do pastor está sempre conduzindo a ovelha. A primeira leitura mostra a Santa Igreja de Deus crescendo em Antioquia, a cidade onde pela primeira vez os seguidores de Nosso Senhor foram chamados de cristãos. Foi eles que escolheram o nome. Isso é muito interessante.
Foi o mundo ao redor que percebeu que aquelas pessoas eram diferentes, tão diferentes que precisava de uma palavra nova. Barnabé chegou ali, viu a graça de Deus agindo e foi buscar Paulo em Tarso. Vocês repararam nisso? Durante um ano inteiro, os dois ensinaram a comunidade e a igreja cresceu, a igreja frutificou. Não por estrutura, não por marketing, não por nada disso que é mundano hoje, mas pela mão do Senhor. A mão do Senhor estava sobre eles. Hoje é dia de São Pedro de Chanel, e ele entendeu isso da forma mais radical. Ele era um padre francês, enviado às ilhas futuras do Pacífico Sul, por volta do ano de 1830 e poucos. Ele viveu entre um povo que nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus. Tem noção do que é isso? Pois é, meus irmãos, a gente está chegando numa época assim. Eu tenho alunos que não sabem rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, para vocês terem uma ideia. Ele aprendeu a língua daquele povo, cuidou dos doentes, batizou o filho do chefe local. O chefe, com medo de perder poder, mandou homens armados que mataram São Pedro de Chanel com um machado em abril de 1841. E menos de um ano depois, toda a ilha, eu disse toda a ilha, havia se convertido. Meu irmão, minha irmã, o sangue dos mártires é semente da igreja. São Luís Montfort foi diferente, mas igualmente indomável, expulso por bispos, proibido de pregar em dioceses inteiras, humilhado por superiores, e ele seguia em frente. Fundou a congregação, escreveu o lindo livro do Tratado da Verdadeira Devoção a Maria e disse uma frase que ecoa até hoje: quem quer chegar a Jesus pelo caminho mais rápido deve ir por Maria. Tem noção do que é isso? Ele morreu novo, aos 43 anos de idade, esgotado pela missão. E sua espiritualidade moldou muitos santos, como São João Paulo II, que levava as palavras de São Luís de Montfort no coração, e inclusive a lema do pontificado, né? Totus tus, todo teu, totus tus Mariae, todo teu Maria. Dois homens, dois caminhos diferentes, um só Senhor que jamais largou as suas mãos. Santo Agostinho diz que a segurança da ovelha não está na própria força, mas está na mão que sustenta. Qual é a mão que tem te sustentado, meu irmão? Ou melhor, você sente que está seguro nas mãos de Deus? Ou passa o dia com aquela ansiedade que acha que tudo depende só de você? Que se você errar, Deus vai soltar a sua mão. Jesus não disse, eu seguro quem não peca. Disse, ninguém as arrancará de minha mão. Pedro de Chanel foi arrancado da vida por um machado, mas não foi arrancado das mãos de nosso Senhor. Luís de Montfort foi arrancado de dioceses, diocese em diocese, mas não foi arrancado da mão de Cristo. E eu te pergunto para finalizar, e você? O que está tentando te convencer de que Deus soltou a sua mão? Eu posso afirmar, meu irmão, Ele não soltou sua mão e nunca vai soltar. Abra-se novamente ao Cristo ressuscitado. Nós estamos no tempo da Páscoa e no tempo da Páscoa vivemos a vida nova que o próprio Deus nos deu. Que você e eu consigamos viver a plenitude dos tempos ao lado do Senhor Jesus. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.